A paz do Senhor, meus irmãos e amigos que nos seguem aí no Facebook, no Instagram e agora no YouTube, no canal Me Segue, no Departamento de Missões da R2. Eu sou o Francisco, congrego ali na AD do Brás de Guarulhos, Vila Galvão, ali com o pastor Ademir. E na mesa temos aqui o nosso pastor agora do Edmar. papai, né? Edmar. Eita, esse pastor aqui tá uma bênção, viu? E também o nosso diretor de missões aqui da cidade de Guarulhos, o pastor Paulo Calaquian. O nome dele é diferente, viu, gente? Paulo Calaquian. A gente vai entender a natureza desse nome. Gostaria que o pastor Edmar se apresentasse aqui aos nossos amigos e irmãos. E antes de pedir para ele se apresentar, eu vou pedir uma coisinha para vocês. Segue a gente lá no Instagram, segue a gente no YouTube, segue a gente lá no Facebook, Departamento de Missões R2. Você coloca lá na pesquisa Departamento de Missões R2, já vai aparecer a gente. Segue a gente, né? Curta os vídeos, compartilhe, nos fortaleça aí, toca lá no sininho, nos ajude a crescer, né, Edmar? Com certeza. A paz do Senhor, meus irmãos. Estou muito feliz com esse programa, Me Segue, que está se iniciando com a Regional 2. Como apresentado já pelo nosso irmão Francisco, eu sou Edmar, congrego na Igreja do Jardim do Papai, junto com o pastor Lourenço, e também sou vice do nosso amado aqui, pastor Paulo Calaquian, nosso diretor, coordenador de missões do Campo de Guarulhos. Eu sou o segundo dele, meu amigo, e é um prazer já nesse primeiro podcast estar entrevistando. Pastor Paulo, por favor, se apresente. Eu sou o Paulo Calaquian, sou pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Guarulhos, Adebras Guarulhos, e estamos completando esse ano 40 anos em Madureira, Guarulhos. 40 anos? 40 anos. É muito tempo, né? Já passamos por 5 pastores presidentes e agora nós estamos tendo a felicidade de poder trabalhar com o pastor Igor Ferreira. Amém. Que está nos dando todo o suporte e é um pastor jovem, dinâmico, e está aberto para ideias, projetos, ações, investimentos. E estamos muito felizes com isso, porque é através do apoio da nossa liderança que nós vamos conseguir desenvolver as nossas metas, os nossos projetos e atingir os nossos objetivos diante da sociedade, apresentando Jesus ao mundo. É essa a nossa missão e nós estamos no exercício dela. 40 anos não é pouco tempo, né, Edmar? 40 anos é uma história longa, graças a Deus, né? Sim, nós começamos como membro e hoje cheguei a pastor e hoje eu tenho a felicidade de ser o coordenador geral de missões e poder trabalhar naquilo que mais o meu coração almeja. Já dirigi 7 congregações no campo e foi muito bem. E agora nós atuamos na área de evangelização, missões e capelanias. Aqui eu estou entre os 2 maiores de missões de Guarulhos, viu? Um é presidente, coordenador, aliás, coordenador, e o outro é vice-coordenador, né? Hein, Edmar? Isso, um trabalho que somos apaixonados, motivados, e gostaria de fazer já a primeira pergunta ao Paulo Calaquian. Eu sei que ele gosta de todos, mas eu queria já sortear por ele mesmo, né? Qual o assunto que ele gostaria de tratar agora, né? Entre todos essas frentes de missões. Sim. Né? Mas o senhor gostaria de ser entrevistado sobre qual assunto? Evidentemente, missões, e nós podemos abordar a realidade da igreja hoje em relação a missões, seus desafios e as suas perspectivas. Eu acho que esse é o caminho para a gente conseguir mobilizar a igreja para que ela siga em direção ao lado de fora. Porque o que eu tenho visto, não só aqui no Brasil, mas eu estive em Portugal, estive na Colômbia, e eu encontrei muita dificuldade para a evangelização. Nossa, é mesmo? É muito difícil. Porque a Assembleia de Deus tem em sua natureza, em sua raiz,
o evangelismo pessoal, né? Sempre teve isso no assembleano, né? Agora parece que retrocedemos, é? Sim. É uma Infelizmente, a evangelização não faz parte da programação de muitas igrejas no Brasil. E eu estive em Colômbia, estive em Portugal, e lá somente existe culto na parte da manhã no domingo. Então, a escola dominical no domingo, culto à noite, e a igreja permanece fechada durante a semana inteira. Eu vou confidenciar aqui um assunto. Nós tivemos uma reunião faz pouco tempo e o senhor colocou lá na reunião o tempo, né? Em que a gente passa dentro da igreja e o tempo que passamos fora da igreja, né? Perfeitamente. Ou seja, a gente passa mais tempo dentro do templo, acabamos até se tornando assim religiosos demais, né? Sim. Do que evangelistas efetivos, é isso, né? Perfeitamente. Eu fiz uma análise da programação semanal da igreja. Segunda-feira, ensaio das irmãs, terça, doutrina, quarta-feira na sede, quinta-feira é culto público, sexta-feira é um horário vago, sábado tem culto nas igrejas e domingo, pela manhã, escola dominical e culto à noite. Se você transformar essa programação em horas e em minutos, você vai chegar ao mês com 39 horas e 30 minutos dentro de 4 paredes, ou fazendo cultos, ou fazendo reuniões, ou fazendo ensaios, ou na escola dominical. É muito tempo dentro da igreja, né, Edmar? Com certeza, isso chama atenção nossa, né? E eu gostaria de fazer essa pergunta sobre esse tema, essa problemática de muito tempo na igreja e pouco tempo fora, né? Eu ouvi uma frase que chamou muita atenção, que a gente tem cuidados de dentro, mas tem que buscar os de fora. Então, o senhor tem alguma sugestão para a igreja atual, não somente a Assembleia de Deus, mas todos que nos ouvem, de uma didática assim para cuidar tanto os de dentro, às vezes as pessoas procuram igreja também e querem ser acolhidas. É importante o culto, mas é importante a evangelização. Podemos até fazer essa temática de tempo dentro da igreja versus tempo fora da igreja. O senhor tem um projeto sobre isso ou uma sugestão sobre essa problemática que vivemos nos dias de hoje? Sim, eu tenho sim uma ideia para propor a liderança da igreja, porque é através da liderança que você consegue implantar os seus projetos. E fazendo assim uma retrospectiva na Assembleia de Deus, eu quero ressaltar para os irmãos que no passado, a nível de igreja evangélica, nós tínhamos as igrejas tradicionais, que são, ou as igrejas históricas, né? Que são a presbiteriana, a batista, a metodista. Depois nós tínhamos os pentecostais, que é a Assembleia de Deus, Deus é Amor, Cristã do Brasil. E naquela época existia a demanda pela procura das igrejas. Então as igrejas cresciam em função da procura. As pessoas queriam ouvir falar de Deus, queriam ouvir falar de Jesus, tinham necessidades de natureza emocional e espiritual para satisfazer a sua sede de Deus, e eles vinham às nossas igrejas, independente do posicionamento evangélico, quer seja tradicional, histórico ou pentecostal. Então havia essa procura. E a Assembleia de Deus fazia cultos ao ar livre. E assim ela cresceu. E o que aconteceu depois? Depois surgiram outras denominações evangélicas, neopentecostais. Os pentecostais se subdividiram em outras denominações, ministérios próprios. E hoje existe uma oferta muito grande de igrejas para as pessoas. Então a situação se reverteu. Então, hoje, a Assembleia de Deus tem que partir para a procura de pessoas. Nós temos que procurar pessoas, não viver em função das pessoas que
nos procuravam. Hoje nós temos que fazer a oferta do evangelho. Isso é ruim, parece um fast food, né? Aqui eu tenho ali, outro eu tenho outro. Parece um fast food, um aplicativo de igrejas. E, na verdade, a gente sabe que o mundo espiritual é uma guerra constante, é uma luta constante, e a gente tem a nossa missão, que é levar o evangelho para libertar esses presos que estão em cativo, né? Então, aí é que está a diferença entre oferta e procura. No passado, nós tínhamos a procura. As pessoas vinham até nós. Hoje, elas não vêm mais. Dificilmente uma pessoa procura uma igreja. É a igreja que tem que procurar as pessoas. Isso é ruim, né, Ademir? Meu querido Edmar. Porque a gente vê essas dificuldades nas pessoas, vê a realidade nossa no atual momento e essa acomodação da igreja. Porque tem esse projeto, tem essa missão, dita lá em Marcos 16,15, que é o ID, né? Sim. Só que nos acomodamos, sentamos no nosso sofá, sentamos na nossa poltrona, deixamos o tempo passar e as coisas só pioraram, né? O avanço, eu vejo, da comunicação, das redes sociais, isso tornou essa procura, às vezes até por internet, e faz me lembrar de uma frase famosa, né? Que não sei do autor, mas fala assim: não procure a igreja mais próximo da sua casa. Procure a igreja mais próximo da Bíblia. Porque com a grande expansão de diversas igrejas, às vezes as igrejas recém-criadas, falta amadurecimento de líderes, falta estudo da palavra de Deus e às vezes estudo também de como cuidar das ovelhas. Muitos escândalos, infelizmente, é público, notório aí nos jornais, e decepções, né? Decepções com pessoas e não decepções com a palavra de Deus, que nunca vai ter, né, pastor? Nunca vai ter uma decepção com o que está escrito nas Escrituras, mas decepção com formas e formas de trabalho. Então, o que o nosso irmão Francisco falou é verdade, é um grande fast food de igreja, mas eu acho importante destacar que as pessoas, elas, quando procurarem uma igreja, procurem uma igreja bíblica. O pastor falou aqui um pouco de história da igreja, e aí devolvo ao nosso pastor Paulo Calaquian sobre essa questão de as pessoas procurarem a igreja versus a igreja procurarem as pessoas. Na prática, pastor, como isso seria no dia a dia, às vezes tão atarefado com serviço, às vezes estudo, e ainda muitos cultos, e às vezes até outros trabalhos extras, reuniões, e como seria saudável nos dias de hoje, porque nós precisamos trabalhar, precisamos estudar, mas precisamos também cuidar de um alimento espiritual e buscar a casa de Deus, né? Como que o senhor entende que seria saudável hoje o evangelho, né, no nosso Brasil mesmo? O senhor que teve uma experiência até transcultural, que eu sei, com índios, enfim, fora do país, e tem uma boa bagagem para nos ajudar nessa questão. O que eu quero explicar é o seguinte: a relação que existe entre oferta e procura. Então, a Assembleia de Deus cresceu em função da procura, ela simplesmente se baseava em culto ao ar livre, e ela crescia. Então, isso era satisfatório para a liderança. Só que com o crescimento do número de denominações, ela precisa se reinventar e não ficar esperando por pessoas que procurem a igreja. Ela tem que fazer a oferta do evangelho. E nessa oferta nasce a evangelização, que, se você for analisar no contexto do Novo Testamento, no contexto do livro de Atos, a expansão do evangelho se deu através da oferta, através do apóstolo Paulo. Foi Paulo que promoveu o evangelho, foi Paulo o maior missionário do Novo Testamento, e isso é o que nós temos que fazer. Só que nós temos que passar essa visão para a liderança,
para que ela se reposicione, para que a liderança da Assembleia de Deus se reinvente e passe a priorizar uma programação dentro, que é muito importante, é a missão interna da igreja, porque a igreja ela foi chamada para ser o sacerdócio santo, a nação santa, o povo eleito. Então a igreja tem uma missão interna. Isso ela está fazendo muito bem. Você tem a escola dominical, você tem o culto de doutrina, nós temos os cultos durante o mês, temos o culto de missões, que é uma alavanca fortíssima para que a igreja se reposicione para fazer a oferta do evangelho. Então, qual que é minha proposta para essa questão? A minha proposta é partir por uma conscientização da necessidade de evangelização, tanto da liderança com seu apoio, como dos membros da igreja, a necessidade de um líder que realmente coloque isso na prática e a necessidade de um projeto de evangelização que seja realizado. Então, nós precisamos de 3 coisas: conscientização, desde o pastor-presidente até o porteiro da igreja, porque evangelismo é missão de todos nós, não é missão de um grupo, não existe departamento de evangelismo, não existe isso. No contexto bíblico, todos foram chamados para evangelização, um de uma maneira, outro de outra, conforme os seus dons, conforme a sua disponibilidade, não é? Mas todos nós temos que testemunhar o que Jesus fez por nós. Uma que em Atos lá a gente vai ver Felipe sozinho, né? Fazendo o trabalho de evangelização sozinho. Não teve ninguém lá para dar apoio, né, pastor? Com certeza. Às vezes o trabalho do missionário é sozinho mesmo. E os grandes testemunhos acontecem dessa forma. Acontece. Deus trabalha de diversas maneiras, né? Muitas vezes eu vou ao presídio, aqui o Adriano Marrei, onde nós damos assistência espiritual e emocional àqueles que querem ouvir a palavra, e muitas vezes eu vou sozinho. Mas dentre os presos existem aqueles que se converteram, aqueles que experimentaram um milagre de transformação de vida, e eles nos apoiam. Amém. Então já tem obreiros dentro do presídio. Temos obreiros. Isso é bênção. Temos obreiros que, quando as grades se abrirem, os portões se abrirem, eles vão dizer ao mundo o que Jesus fez por eles e vão experimentar a transformação que só o Evangelho tem para oferecer ao homem. Amém. Agora o pastor Edmar aqui falou sobre a sua viagem para Amazonas. Pode falar um pouquinho sobre ela? Podemos falar. Nós estivemos com o pastor Ivan, a pastora Idete no Amazonas. Eu estive por 3 semanas e nós seguimos em direção a Belém de Solimões, que é ainda município de Tabatinga, e também a aldeia de Vendaval, que é município de São Paulo de Olivença. Então, essa região do Amazonas contempla 9 cidades. E nós estamos hoje sem um barco, porque o semeador número 2 estava em condições precárias e teve que ser vendido, porque o desgaste, a madeira que ele era feito já estava se decompondo. Esse semeador tinha quanto tempo de navegação? O senhor sabe? Não sei dizer, mas... Mas há bom tempo, né? Porque eu estava vendo hoje na Bíblia Sagrada, que foi feita em comemoração à Assembleia de Deus em Guarulhos, eu vi que quem iniciou esse projeto foi o nosso pastor, saudoso pastor, José Eduardo Modesto, que abriu esse campo, né, no Amazonas, foi lá em Rondônia, né? E também em Ouro Fino. Então já existe há um bom tempo esse trabalho lá, né? Esse trabalho ele iniciou, nessa época, a Secretaria de Missões. Sim, Secretaria de Missões. Nasceu com o pastor Modesto e juntamente com o pastor Sebastião Ebuaba, que juntos desenvolveram
a liderança da Assembleia de Deus. Depois, pastor Modesto ficou doente e foi em 86 que eu cheguei e o pastor Sebastião Emboaba estava na liderança, era o vice-presidente na liderança da igreja. Ou seja, a igreja de Guarulhos, nessa época, expandiu suas fronteiras, né? Não ficou só no município, né? Foi para Ouro Fino, Rondônia, Amazônia. E a missão de Guarulhos tem sido, né? Tido essa meta de Sim. expandir. Aí, como o senhor disse, né? A gente tinha essa cultura, né? Por algum motivo, a gente, né, se acomodou um pouquinho. A Assembleia de Deus cresceu muito, surgem problemas quando a igreja cresce, porque você tem que acomodar o povo, você tem que partir para a construção civil, você tem que fazer investimentos em templos para poder abrigar o povo, e não é só templo, é estacionamento, é mobília, é som, é uma série de investimentos. Então a igreja precisou se reestruturar para a demanda que ela tinha, e isso gera uma administração interna. E nisso a Assembleia de Deus está de parabéns. De Guarulhos, a maioria é prédio próprio, né, Edmar? Com certeza, A maioria é prédio próprio. Então ela trabalhou essa infraestrutura, é uma igreja que tem ética, que tem moral, que tem respeito, que está de acordo com a palavra de Deus, e na minha opinião é a melhor proposta, porque ela contempla o fundamento dos evangelhos e ela tem a dimensão com o batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Amém. É a igreja que tem a sua doutrina completa em relação à Bíblia. E nós vivemos essa realidade, nós vivemos essa dinâmica espiritual, e falando-se de evangelização, se faz necessário os dons do Espírito e também o batismo com o Espírito Santo. Fundamental. Com certeza, são pontos importantes. O senhor, além de pastor, né, e coordenador, também é um escritor, né? Estou vendo Sim. aí vários livros, li já um do senhor que fala sobre missões, inclusive essa cartilha é muito importante para quem está começando no departamento de missões. É uma cartilha que vai dando passo a passo para conduzir um culto de missões. Eu particularmente já li, gostei muito. Gostaria que falasse um pouquinho sobre eles. Sim, eu escrevi o Missões Ontem, Missões Hoje, Missões Agora, que é essa proposta aqui que nós temos. E o nosso objetivo não é comercial. É mais didático, né? É didático. Nós doamos esse livro para os irmãos da nossa denominação. E nós escrevemos abordando o contraste entre como missões era feita no passado, como ela é feita hoje e como ela deve ser feita agora. Então, esse é o nosso ponto de partida, porque a igreja mudou. A igreja primitiva tinha metas, tinha prioridades. A igreja atual nem sempre tem as mesmas metas e prioridades. Então, nós precisamos retornar com amor, com diálogo, com colaboração às nossas origens e viver o Evangelho na dinâmica do Novo Testamento. Amém. Eu também vi e participei externamente sobre um trabalho que o pastor Calaquian ele dirige muito bem, inclusive, que é o da banda. Gostaria de, antes de terminar, falar sobre esse trabalho, Edmar. Você também já participou, já esteve com ele, inclusive ele esteve na minha congregação lá no Vila Galvão, né? E foi uma bênção, todos gostaram muito, todos tiveram uma boa experiência. Gostaria que você passasse a bola e aí terminaríamos agradecendo a todos aqueles que vão estar nos vendo, curtindo e compartilhando. Bom, o trabalho com a banda é espetacular, né? Eu que aprendi também com o maestro Walter a tocar um instrumento de sopro, né, com o saxofone tenor, e às vezes participo, né, no Cocaia, Vila Galvão, participei tocando também, ou às vezes fazendo cadastro, sempre ao lado do pastor Paulo Calaquian, que às vezes também até mesmo dando o treinamento, né? E eu gostaria de primeiro perguntar para o pastor Paulo a importância do treinamento
né? Primeiramente. E para preparar a igreja fazer as fichas. E o pós-banda também, né? O que o senhor avalia sobre isso? As pessoas, elas saem para as ruas ver a banda é como se fosse uma isca, né? Para atrativo das pessoas. E se é a igreja que vai até, nesse caso, da banda, é a igreja que vai até a casa bater palma ou apertar a campainha, ou é as pessoas que saem para ver a banda? Como que funciona toda essa dinâmica? É um encontro entre os que saem e os que chegam, né? A banda chegou, O povo saiu. E aí o povo sai, eles abrem as portas, porque é uma obra missionária, porque a primeira fronteira a ser ultrapassada é um portão de ferro. É uma fronteira que divide você deles. Então, a partir do momento que essa fronteira se abre, as pessoas saem para filmar, para ouvir o som, e a proposta da banda é evangelização com a música. Olha que Então, benção. a música é um canal de comunicação precioso para a evangelização. Voltando um pouquinho, falando do livro, o livro ele contempla um comparativo entre a dinâmica da igreja ontem, hoje e agora, que é a nossa proposta. O livro Missões Ontem, Missões Hoje e Missões Agora contempla um modelo de culto de missões. Amém. E dia de missões. Isso é importante. Sim. Muito importante. Fundamental. O dia de missões, a nossa proposta, porque convém explicar que na posição que eu ocupo como coordenador de missões, nós temos uma proposta para o campo. Não é algo obrigatório, não é algo ditatorial, ninguém está nessa posição. A nossa proposta é motivar a igreja a evangelizar. E nesse livro você vai encontrar o Dia de Missões. O Dia de Missões, ele aborda escola dominical encerrando 10h15, no domingo, 10h15 a 10h30 o intervalo, tomar um café, tomar um lanche e ao sanitário, 10h30 ao meio-dia, evangelização, como a igreja sabe fazer, como a igreja quer fazer, não importa a modalidade. O importante é que faça. Faça a evangelização uma vez por mês. Fazendo uma vez por mês, nós vamos atingir 1h30 de evangelização por mês. Já é um primeiro degrau. E depois você iniciar o culto de missões com meia hora antes de joelhos, orando, convidando a igreja para participar da oração, os líderes de missões, os obreiros. Já inicia o culto de missões com oração, meia hora antes da abertura. E depois também propomos fazer um grupo unido. Então, o grupo unido, jovens, irmãs, varões, cantam um hino, e aí surge um espaço para 30 minutos para a palavra e 30 minutos para uma palestra. Nessa palestra você aborda os projetos de missões, os vídeos de missões, e aí nós estamos, no livro aqui, eu tenho 24 hinos da harpa, de sugestão para a liturgia do culto de missões. Isso é importante, porque hoje em dia as igrejas têm deixado a liturgia de lado, né? Têm abordado os novos hinos e deixado a harpa, né? A nossa velha e maravilhosa harpa de lado. Perfeito. E aí o senhor traz isso à tona, isso é muito bacana, trazer essa cultura de volta. Para mim, o culto de missões ele tem que ter a temática missões. Então, a liturgia tem que abordar hinos de missões, 24 opções, eu listei aqui. Também listei mais 20 de natureza evangelística e parti para 130 textos de Gênesis a Apocalipse, abordando temas missionários. Por quê? Porque a Bíblia é um livro missionário, porque o nosso Deus é um Deus missionário. Eita glória! Irmãos queridos, espero que tenham gostado. A entrevista com o nosso diretor, melhor, coordenador. Estou aprendendo ainda, porque antes era uma antiga nomenclatura, agora é coordenador de missões aqui de Guarulhos, o vice dele, o pastor Edmar, ali do papai. E
gostaria que vocês nos seguissem nas redes sociais, acompanhassem esse trabalho. Vamos falar muito e muito e muito sobre os livros, sobre didática, sobre todo o empenho que Guarulhos tem feito em favor do evangelismo e missões, aqui em Guarulhos e fora de Guarulhos. Queria finalizar aqui com uma oração com o nosso pastor Edmar e quero pedir a você, siga, compartilha, curta e inscreva-se lá no YouTube. Em nome de Jesus, agradeço a sua presença e participação. Pastor, finaliza com oração. Amém, irmãos que está nos assistindo, nos ouvindo. Peço que ore por esse trabalho de missões, Me Segue, por toda a coordenação, toda a liderança. Ore conosco neste momento, amém? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós entramos na Tua presença, Pai. Sim, Apresentando toda a coordenação, toda a equipe, Pai, toda a liderança de missões, esse trabalho de podcast, Pai, para que o Senhor venha colocar as Tuas mãos, abençoando, Pai, porque sem Ti nada podemos fazer, Pai. Nós te pedimos a ajuda do Teu Espírito Santo que em nós habita, Pai, para que possamos fazer um trabalho cada vez melhor, para que glorifique o nome do Senhor, Pai, para que mais lideranças venham participar deste projeto e para que pessoas venham ser alcançadas pelo Teu Evangelho. É o que nós, como Igreja Reunida do Senhor, te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Até a próxima.